O Agroforte Brasil Forte Senar Educação está no ar. Esse é um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui acompanhamos aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje começamos um novo tema, marketing aplicado ao agronegócio. Vamos aprender sobre o valor de uso de um produto, quais variáveis influenciam no preço final e os conceitos centrais do marketing. Troca e valor são dois conceitos centrais quando estudamos marketing. A troca ocorre na relação de oferta e demanda, que acontece quando há oferta de um produto específico que atende à necessidade de um público. E é dessa relação que aparece o valor de uso do produto. Você sabe como analisar esse valor? Antes de prosseguirmos, quero que você conheça o Carlos. Ele é um produtor de soja e identificou a necessidade e o desejo de adquirir uma colheitadeira para acelerar a produção. Então, iniciou algumas pesquisas para se informar em relação ao custo dessa máquina e as vantagens entre os mesmos tipos de máquina oferecidos por diferentes empresas. Ao encontrar uma colheitadeira de grãos que demonstrou atender suas necessidades, ele foi até a loja questionar o vendedor. Carlos perguntou sobre as condições de compra, a assistência técnica e o modelo da máquina. Ao adquirir a colheitadeira e ao utilizá-la, verificou que a máquina atendeu bem à sua necessidade e estava de acordo com a proposta de valor ofertada. Para resumir, veja só. Primeiro, o cliente busca informações sobre o produto de que necessita e tem acesso à proposição de valor, que são as vantagens do produto em relação aos produtos concorrentes disponíveis no mercado. Esse momento se caracteriza como antes do ponto de contato. Em seguida, ao tirar dúvidas com a empresa sobre condições específicas de uso e de compra do produto, o cliente assume uma postura ativa. E nesse ponto, ocorre a cocriação de valor. Esse é o segundo momento, durante o ponto de contato. Ao finalizar a compra e utilizar o produto em seu dia a dia, o cliente pode verificar o valor de uso do produto, ou seja, ver se ele atende o objetivo de modo satisfatório no contexto de uso. Temos, então, o terceiro momento, depois do ponto de contato. Quando falamos de marketing, analisar qual será a condição de saída de um produto, ou seja, o valor que será atribuído a ele, fica mais fácil se observarmos esses pontos de troca. Em geral, é interessante que a condição de saída considere a realidade do consumidor e as suas condições de consumo. Percebeu como analisar o valor de um produto envolve diferentes variáveis? Por isso, é muito importante que uma empresa conheça o uso que seu cliente dará ao produto para ajustar o valor que divulgará no mercado. Além disso, a partir daí, é possível elaborar estratégias para agregar valor ao produto. No agronegócio, um dos principais desafios para trabalhar com o marketing é lidar com variáveis que fogem de seu controle. Por exemplo, o aumento da taxa de juros do crédito agrícola, uma nova regra para descarte de resíduos ou até mesmo características regionais, como o hábito de não trabalhar aos sábados, que existe em alguns lugares. Essas são características específicas que fogem do controle dos empreendedores rurais e compõem um ambiente externo do marketing no agronegócio. No ambiente demográfico, podemos observar a taxa de crescimento populacional e o padrão familiar. Para o ambiente econômico, observamos o poder de compra e a geração de renda das cidades, das regiões ou dos países. Ocorrências do ambiente sociocultural são a visão que o cliente tem em relação a si mesmo e valores culturais de grupos. No ambiente natural, temos condições geográficas como relevo e clima, além de recursos hídricos e minerais. Para o ambiente tecnológico, podemos considerar o ritmo de mudanças tecnológicas e oportunidades de inovação em produtos e processos, por exemplo. E, por fim, para o ambiente político-legal, podemos observar as regras e políticas de funcionamento do setor e a exigência de certificações. Além dessas condições,
a outros fatores que interferem na relação da oferta e demanda de produtos fora do ambiente externo. No próximo bloco, você vai saber as principais ações do marketing estratégico e como elas podem ajudar a melhorar as vendas do seu produto. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Já voltamos. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. Estamos de volta com o Agroforte, Brasil Forte, Senar Educação. Hoje o nosso tema é Marketing aplicado ao agronegócio. Nesse bloco, vamos conhecer as ações do marketing estratégico, medidas importantes para definir o público-alvo do seu produto e até ajudar no aumento das vendas. Vamos conferir! Antes de iniciar, quero que você conheça a Ana. Ela é apicultora e aprendeu o ofício com seus pais há alguns anos. Hoje, a propriedade da família já produz em larga escala, mas está enfrentando algumas dificuldades. As vendas caíram nos últimos meses e, apesar de seu produto ser de ótima qualidade, tem perdido lugar no mercado para outros produtores e o retorno financeiro está caindo. Conversando com um dos técnicos que trabalham na propriedade, a Ana percebeu que precisa compreender melhor o motivo de baixa nas vendas. Assim, ela poderá planejar ações estratégicas. As ações do marketing estratégico podem auxiliar nessa e em outras situações. Com elas, é possível garantir que a produção e o produto em si tenham uma vantagem competitiva no mercado, gerando mais lucro. Para fazer essas ações, primeiro, a Ana precisará observar as forças e variáveis que operam no setor do agronegócio e, mais especificamente, na apicultura. São variáveis incontroláveis como mudanças econômicas, socioculturais e tecnológicas que podem exercer pressão ou mesmo limitar o processo de troca. Quando uma empresa ou um profissional define estratégias para administrar seu negócio, observando as forças dessas variáveis incontroláveis e, principalmente, a maneira como elas interagem a partir do próprio dinamismo, ele está agindo com base no marketing estratégico. Essas e outras variáveis dão base para as ações do marketing estratégico, que é composto de 3 pontos principais: a segmentação, o mercado-alvo e o posicionamento. Quando falamos em segmentação, a proposta é identificar alguns agrupamentos de clientes com necessidades e desejos comuns para conhecer suas preferências de escolha no processo de troca. No caso da Ana, ela deverá analisar os segmentos de clientes que demandam mel para entender quais são as preferências deles. Com isso, ela poderá identificar o motivo de eles optarem por outras marcas e, assim, tomar uma decisão de mudar o produto ou investir em outros segmentos, por exemplo. Na segmentação, as variáveis mais comuns que devemos analisar são geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais. Observar as diferenças entre os países, os estados, as cidades e as regiões é uma característica da segmentação geográfica.
A análise dessa variável tem o objetivo de atender às necessidades de um público específico, com base nas características regionais. Já as variáveis como idade, expectativa de vida, gênero, renda e geração fazem parte da segmentação demográfica. Esses dados podem ser quantificados facilmente, por isso, essa segmentação é a mais utilizada pelo marketing. A segmentação psicográfica considera as características pessoais comuns, o estilo de vida e os valores do consumidor para identificar os agrupamentos. Essa segmentação une um pouco da psicologia com a demografia. No caso da segmentação comportamental, os consumidores são divididos por atitude, conhecimento e reações no momento do uso ou consumo de um produto. Esses agrupamentos trazem dados mais reais sobre a demanda de um produto e permitem compreender qual o tamanho dos possíveis mercados-alvos. Nesse ponto, fica claro que cada segmento apresenta necessidades diferentes e as características dominantes deles influenciarão na noção de desejo do consumidor. A partir daí, passamos para a segunda ação do marketing estratégico, a definição do mercado-alvo. Com as informações adquiridas na segmentação, a opção pelo mercado-alvo pode se tornar um momento crítico. Por isso, temos que analisar o segmento do agronegócio sob duas questões. A primeira é: o segmento tem características que o tornam atrativo, como tamanho, lucratividade, possibilidades de economia de escala ou mesmo baixo risco? E a segunda questão é: os investimentos pretendidos nesse segmento estão condizentes com os objetivos, os recursos e as competências da empresa? Outra forma de fazer essa análise é identificar qual o nível de mercado que se quer atingir. Podemos visualizar essa análise do mercado-alvo em uma linha contínua entre a produção de massa e a produção customizada. Após essa etapa, podemos evoluir para a terceira ação do marketing estratégico, o posicionamento. Um bom posicionamento é a forma de mostrar ao consumidor as vantagens que ele pode ter com a escolha do seu produto em vez do produto concorrente. É nesse momento que acontece a criação da proposta de valor. Por isso, é importante coletar o máximo de informações possíveis das empresas que são consideradas concorrentes, que oferecem o mesmo tipo de produto e satisfazem as mesmas necessidades dos consumidores. Essas informações ajudarão a definir uma diferenciação de seu produto, que é o que chamamos de vantagem competitiva. Os meios para diferenciar um produto podem ser: realizar treinamento especializado para atender o cliente, investir em canais de distribuição ou criar uma imagem atrativa para a marca. Essas são apenas algumas das várias estratégias de marketing que permitem um desempenho superior ao da concorrência. E quanto à propriedade da Ana? Com essas informações, ela pode compreender quais são os pontos a melhorar em sua produção e em seu produto. Assim, poderá atender melhor os consumidores, reconquistar e conseguir novos clientes. Além disso, poderá tomar decisões com mais segurança em seu empreendimento. Mas como colocar todas essas ações em prática? É aí que entra o marketing operacional, tema do nosso próximo programa. Não perca! E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!